Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Esté Flores e eu vou mostrar para vocês hoje como a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre a combinação dos vegetais e a diferença que eles fazem no nosso dia a dia quando a gente faz um projeto arquitetônico que precisa ser todo lançado no ArchiCAD com as diferentes fases de projeto. Então, vamos lá. Bem, eu vou começar aqui no pavimento térreo, eu vou fazer uma modelagem bem rápida de aqui um ambiente, então vou fazer um ambiente de 5 metros por 3,5 metros, ok? Então aqui a gente tem a primeira fase do nosso ambiente. Eu vou colocar uma laje aqui de concreto armado. Então, beleza. E dentro eu vou colocar uma outra laje. Vou pegar aqui um outro favorito, que é uma laje de revestimento cerâmico. Então, coloquei aqui nesse ambiente, ele vai ser paginado. Eu vou fazer uma paginação bem ruim, assim. E aqui eu vou acrescentar portas e janelas. Então, vou acrescentar aqui que eu tenho uma porta. Eu tenho uma porta aqui nessa posição. E eu vou ter duas janelas. Vou colocar uma nessa posição aqui. Deixa eu achar o meio. Maravilha. E outra nessa posição aqui. Então, esse daqui é o meu ambiente. E eu vou transformar esse ambiente aqui numa sala de estar, tá? Então, eu vou querer tirar esse pavimento e tudo mais. Ó, eu vou dar uma olhadinha em como ele tá ficando no meu 3D, ok? Eu já vi aqui que eu tenho alguma diferencinha, porque o meu piso, a minha laje e o meu piso, eles estão ocupando o mesmo espaço. Então, eu vou colocar ele a menos de 5 centímetros aqui, a posição que deveria entrar. E esse aqui eu tenho que é o meu primeiro levantamento, ok? Então, quando eu estou trabalhando com o meu mapa de vista no levantamento, é dessa forma aqui que eu vou ver o meu elemento. Eu tenho aqui as paredes, eu tenho janelas, eu tenho porta, mas aquele primeiro piso inicial aqui, ele pode fazer sentido para mim ou não. Então, se for algo que é muito relevante, por exemplo, o acabamento do meu piso, ele é muito relevante. Eu posso ligar e desligar ele através do meu vegetal. Então, eu posso vir aqui na combinação de vegetais e eu vou procurar o meu elemento que é de arquitetura, que é o nosso arquipiso, e vou ligar esse elemento e atualizar. Então, aqui começa a aparecer o meu elemento. O que vocês conseguem compreender com isso? Que para cada fase de projeto que eu tenha, eu posso ligar e desligar vegetais. Por exemplo, eu liguei esse vegetal, mas eu sei que ele está bloqueado. Por que eu sei? Bem, ele não está editável, né? Os pontos de vértice dele estão acinzentados. O seu vegetal está com o nome em itálico. E caso eu tente fazer alguma alteração, abrindo a sua janelinha do Ctrl T, eu percebo que o OK ele não está funcionando. Tá vendo? Eu não consigo utilizar. Isso é um outro critério da combinação de vegetais, né, desse filtro de vegetais, que é eu poder ligar o meu elemento e bloquear ou desbloqueá-lo. Então, vou desbloquear e apertar atualizar. Bem, vamos lá. Do lado esquerdo dessa página, eu tenho combinações de vegetais. As combinações de vegetais são formas com que eu posso ligar e desligar esses vegetais que estão do lado direito e bloquear, desbloquear, colocar a sua forma de visualização como uma visualização sólida ou uma visualização que é apenas de linha, assim, que ela é bem mais simbólica. Na maioria das vezes a gente utiliza essa sólida. E o seu número de referência, né? O seu número de referência significa que quando eu tenho o mesmo número, esses elementos, eles fazem clash, ou seja, eles se unem um com o outro. Eu posso ter ali elementos que passam um pelo outro, que eu tenho materiais de construção que eles podem seguir aquela regra do material mais forte, cortar o material mais fraco. Quando eu tenho números que são diferentes, e aí a gente vai ver isso no rodapé, vai ver isso na marcenaria, na marmoraria, esses elementos podem ter materiais de construção iguais, que eles não vão se unir, ok?
E eles podem ter até materiais que sejam mais fracos ou mais fortes, mais fracos, na verdade, que mesmo passando por elementos mais fortes, eles não serão cortados, ok? Então, esse número significa que quando eu tenho o mesmo número, aquele grupo interage. Quando eu tenho números diferentes, aquele número só interage com elementos daquele mesmo número. Por isso que eu tive o cuidado de colocar o rodapé, por exemplo, no número 2, a marcenaria no número 3, a marmoraria no número 4, para que ele não tenha esse problema, né, de ficar juntando esses elementos. Bem, então a gente pode ir fazendo combinações de vegetais, onde essas combinações eu vou ligando os materiais, os vegetais, conforme a minha necessidade. Então, eu tenho ali uma planta de levantamento que para mim é super importante que apareça, por exemplo, o meu piso, que foi o caso que eu liguei agora. E eu vou dizer também que é muito importante que apareça o meu layout móvel, vamos dizer assim. Então, vou vir aqui no meu layout móvel e vou ligar. Vou atualizar. E agora, se eu tiver algum elemento aqui que seja um layout móvel, como por exemplo, eu posso ter aqui uma sala de estar. Vamos fingir que antes esse elemento era uma sala de estar, que tinha aqui uma combinação de um sofazinho mais simples. Vou colocar ele nessa posição. E eu vou trazer aqui uma poltroninha ou outra. Ok? Então, eu tenho esse layout todo aqui, esse é o meu levantamento inicial, e é dessa forma que ele vai aparecer para mim. Então, a minha planta de levantamento está ok. Quando eu vou para a minha planta de demolir, construir, que eu aperto aqui, ó, no meu pavimento térreo, vocês podem perceber que já várias coisas mudaram. Uma delas foi que o meu layout, por exemplo, ele foi desligado, certo? Então, aquele layout, nesse momento, ele não faz sentido, né? Aquele layout, nesse momento, ele não se faz necessário, porque é uma planta de demolir, construir. É uma planta onde o que é importante para mim é que eu tenha elementos construtivos sendo a mostra, ok? Então, por exemplo, essa laje que está aqui é uma laje que eu quero que, nesse momento, ela apareça como um item que vai ser demolido, ok? Então, o que que eu posso fazer com essa laje? Em primeiro lugar, eu vou ter que desbloqueá-la novamente, porque ela está bloqueada. Então, posso vir aqui no piso e desbloquear esse elemento, sempre apertando em atualizar, para ele lembrar dessa função, ok? E agora eu posso colocar ele no demolir. Bem, para a gente aprender como isso daqui vai sempre funcionar, a nossa planta de demolir, construir, como ele sempre vai funcionar, como essa questão dos vegetais, ele sempre funciona, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou partir para o executivo e vou mostrar para vocês que a gente pode ter aqui uma planta geral, ok? Uma planta de piso e uma planta de forro. E vou mostrando a diferença delas para vocês só em questão da combinação de vegetais. Então, numa planta geral, eu tenho aqui as minhas paredes, eu posso colocar um novo piso, vou pegar aqui um piso agora, um revestimento em madeira, vou colocar nessa região, e lembrando que sempre que a gente tiver uma laje de piso, eu passo ele até a estrutura, e quando eu tenho uma laje estrutural, eu trago ela até a estrutura também, ok? Isso daqui é para você ficar com 3D bonito e principalmente com seu corte também bem feito, tá? Porque o seu 3D, ó, porque as suas paredes elas vão descer, né? O acabamento de piso, deixa eu fazer novamente, ó, o acabamento de piso, ele desce para não ficar marcando a sua laje, ok? Aqui, ó, a gente está vendo tudo, a gente está vendo no padrão do ArchiCAD. Mas se eu colocar como planejado, vocês vão ver só o meu primeiro item. Lembrando que esse daqui é um estado de renovação, então eu coloco como estado a construir.
A gente vai ter aqui, ó, existente, planejado, a diferença do meu piso. Maravilha? Bem, então vejam só, a nossa ideia é que a gente tenha formas diferentes de representar. Planta geral, então eu estou vendo sofá, eu estou vendo piso, estou vendo parede. Planta de piso, então eu estou vendo o meu piso, ok? E na planta de forro? Na planta de forro eu posso ter aqui uma laje de forro, ok? Então, se eu vejo em 3D, se eu peço para ver tudo, meu modelo completo em 3D, eu tenho aqui, ó, vou abrir a portinha para gente. Eu tenho forro, eu tenho layout, eu tenho piso. Mas devido à minha combinação de vegetais, eu posso ter uma planta geral, uma planta de piso, uma planta de forro. Esté, como você faz isso? Vamos lá. É bem importante que a gente não utilize essas combinações como uma vista final no personalizado, porque no personalizado a gente não tem ali a descrição, que seria o nome da combinação de vegetais, para que aquela planta serve. Então, se fosse, por exemplo, uma planta de introdução, né, uma planta de estudo preliminar comentada, com informações onde eu vou trazer obras análogas para o meu cliente. O que eu poderia fazer? Eu posso selecionar uma que já existe, venho em novo, digito qual a combinação que eu quero dar o nome, então, estudo preliminar, moodboard. Bem, eu falei para vocês que eu estaria fazendo ali uma planta de estudo preliminar, onde eu estaria trazendo imagens e comentários para o meu cliente. Então, eu posso vir aqui na parte de anotação e criar um novo vegetal. Esse vegetal vai se chamar ANT Moodboard. Com isso, pessoal, eu vou deixar ele aberto e desprotegido somente nesse vegetal, nessa combinação, porque apenas nessa combinação é que faz sentido que ele apareça. Então, quando eu der o OK, ele vai se apresentar nesse formato. Eu posso colocar aqui, pedir para que ele tenha uma representação de estudo preliminar, ok? E aqui agora eu posso fazer comentários, tecer comentários, por exemplo, colocar rótulos na anotação de moodboard, chamando a atenção do meu cliente para informações que eu queira trazer. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente pode pedir para ele que esse objeto aqui, que é o nosso sofá, ele vai trocar aqui o nome. Eu posso pedir para ele trocar, por exemplo, o tecido. Então, para ele ter um novo tecido. Então, vou falar para ele, ó, você pode trocar o tecido, ou higienizar, acrescentar almofadas. Então, eu posso ir fazendo essas informações. Por que eu estou fazendo isso nessa planta aqui, né? Por que eu estou trazendo isso no estudo preliminar? Porque caso eu vá para a minha planta geral, por exemplo, essa informação ela não existe mais, ok? Porque essa informação é do meu estudo preliminar, é de uma planta de estudo preliminar, mas é da planta de estudo preliminar quando eu uso a configuração de moodboard, ok? E não de qualquer uma. Então, a combinação de vegetais é o primeiro caminho para você criar vistas. Então, vocês podem ver que todas as vistas que estão no nosso mapa, elas inicialmente começam com a necessidade de eu ter uma combinação de vegetal que me mostre quais são os vegetais que vão estar ativos e quais não, não estarão mais ativos. Vejam só, se por acaso esse meu vegetal de moodboard
ele precisasse estar ligado em outros. Quando eu seleciono, do meu lado esquerdo, ele me mostra em quais elementos ele está ativo, que está apenas no mood board, em quais ele está bloqueado ou ele não está protegido, e qual o número de organização que ele tem. E eu posso mudar isso tudo de uma única vez. Então, por exemplo, se eu quisesse que ele tivesse bloqueado em vários elementos, menos no mood board, ó, eu posso selecionar com Shift e travar todos. Se agora eu defino que o número dele vai ser o número, vamos supor, 15, eu posso selecionar todos e digitar aqui, ó, 15. E para todas as combinações, esse número vai ser o 15. Então, tanto vocês podem criar a combinação de vegetal e depois o vegetal que vocês precisam, como vocês também podem criar um vegetal que seja necessário para a utilização de vocês e depois verificar em qual combinação ele faz parte ou qual combinação ele pode ser útil. Lembrando que em toda fase de projeto você pode voltar a esse elemento e verificar se ele está desligado, se ele está bloqueado. Uma dica: eu gosto muito de trabalhar com os meus elementos, mesmo aqueles que não estão visíveis naquela planta, eu gosto de trabalhar com eles desbloqueados. Por que isso? Porque às vezes, vamos supor que eu tenha um rótulo, eu vou colocar um rótulo aqui, e aí eu esqueci, mas esse rótulo eu queria que ele tivesse lá na planta de mood board, eu queria que ele participasse, né, esse elemento aqui, que está me dizendo que isso é um piso de madeira, eu queria que isso daqui fosse uma explicação do meu mood board. Então, eu consigo selecionar esse elemento e já trocar de vegetal por aqui mesmo. Eu posso procurar ele aqui, ANT, mood board. Se ele tivesse bloqueado, como é o caso do piso, eu não consigo trocar de vegetal, ok? Então, por isso eu gosto muito de trabalhar com os meus vegetais desprotegidos, porque mesmo que eu não precise daquele vegetal naquele momento, pode ser que eu visualize algum vegetal que está fora do seu contexto, alguma ferramenta, algum elemento que está fora do seu contexto e queira botar no vegetal certo. Então, por isso, trabalhar com eles desprotegidos, para mim, tem mais vantagem, tá certo? Bem, então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.